Boa noite, aqui é o professor Simvaldo do Nascimento Souza. Sou professor de História, atualmente readaptado, não estou em sala de aula, não trabalho dando aulas, e sim na Secretaria da Escola Municipal 10.19.047, Joaquim da Silva Gomes. Esta escola foi chamada a Escola do Centro, porque fazia parte do Centro Agrícola de Santa Cruz. É uma das escolas antigas de Santa Cruz. Funciona relacionada também com uma das escolas da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, a 10ª CRE, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio. Sou também diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, que foi uma entidade fundada em 1952 pelo historiador Benedito Freitas e revitalizada no ano 2000 com a minha participação e também com o apoio do Benedito Freitas. Na postagem de hoje, aqui do canal do YouTube do Professor Simvaldo, um canal que trata da história do bairro de Santa Cruz, estarei falando sobre correios, telégrafos e filatelia em Santa Cruz. Na abertura desta apresentação, tem uma foto antiga da agência, de uma agência de correios em Santa Cruz, que foi doada ao NOP em 1984, pela agência de Santa Cruz, de Correios de Santa Cruz. Em novembro próximo, no dia 22, a agência estará completando 181 anos de criação, porque foi a primeira agência de correios do Brasil criada aqui na antiga Fazenda Imperial de Santa Cruz. Então, no ano de 1842, 22 de novembro, foi criada a Agência de Correios e Telégrafos de Santa Cruz. Ficava nas proximidades na época do antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, que foi também antigo convento dos jesuítas, atualmente o quartel. Posteriormente ela foi se deslocando para outros pontos do bairro. Então aqui, Correios, Telégrafos e Filatelia em Santa Cruz, 1842, 22 de novembro de 2023, primeira agência. Esta postagem eu fiz no ano passado, exatamente no ano em que estávamos comemorando 180 anos da criação da agência. Neste ano, em 2023, então estaremos comemorando 181 anos da presença dos Correios em Santa Cruz. Ela foi inaugurada em 22 de novembro de 1842 e é considerada a mais antiga em funcionamento em todo o Brasil. Em julho de 1984, menos de um ano depois da criação do NOP, o NOP foi criado, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, foi criado no dia 3 de agosto de 1983, então em menos de um ano, em julho de 1984, quando eu era então responsável pela edição do jornal do NOP, eu que fazia a edição do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, enviei uma carta à professora Regina Célia de Carvalho, que era chefe da agência de correios do nosso bairro, solicitando informações sobre a fundação da agência, com o propósito de escrever um artigo referente ao assunto. Obviamente eu já havia lido, a partir do historiador Benedito Freitas, sobre esta agência. Contando com a prestimosa colaboração da museóloga Dulcinea Alencar de Braga e também do museólogo Cícero Almeida e do diretor regional da DR Rio, do Dr. Joel Marciano, recebi importantes informações e também a doação de 2 fotos antigas da Agência de Correios de Santa Cruz. O artigo Correios e Telégrafos em Santa Cruz saiu publicado nas páginas 3, 4 e 10 da capa da primeira página do jornal, com a publicação de uma das fotos. Então aqui tem a edição número 19, vejam, NOP número 19, nós chamávamos o jornal de NOP, NOP 1, NOP 2, até o número 6 era feito um tipo de um boletim.
a partir do número 7, nós passamos a publicar um jornal, um tabloide. Então aqui tem Correios e Telégrafos em Santa Cruz, que foi exatamente o artigo escrito por mim, professor Simvaldo Nascimento Souza, fazendo um resumo histórico sobre a fundação desta agência. A respeito da implantação dos Correios no Brasil, eu recorri ao texto de Domingos de Castro Lopes, na sua História sobre o Correio Brasileiro, esclarecendo que somente em 1663, com o regimento de 25 de janeiro, é que passou a funcionar efetivamente o serviço de Correios em nosso país. Então vejam, somente no século XVII, 1663. Não se pode falar rigorosamente em Correios, com os serviços atualmente prestados, nem as condições técnicas e operacionais de hoje. Era bem diferente naquela época. A condução e entrega de cartas constituía rendoso negócio para alguns poucos privilegiados, não apenas no Brasil, que ainda era colônia de Portugal, mas também para a metrópole e outros países. Aqui no Rio de Janeiro, o serviço postal interno teve suas atribuições reguladas pelas instruções de 26 de fevereiro de 1798. No ano seguinte, seu titular era o Tenente Antônio Duarte Nunes, do Corpo de Bombeiros, vinculado ao Regimento de Artilharia. Uma imagem do carteiro do Brasil no período colonial, cópia de uma breve história dos Correios em Santos. Eu fiz questão de colocar aqui o link para quem quiser depois pesquisar melhor, mais detalhes, né, sobre a história dos Correios no Brasil. Então tem aqui um carteiro da época colonial. Na verdade, aqui já do Império. Pela planta do povoado da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1848, é possível localizar o ponto exato onde ficava instalado o posto de telégrafo, bem nas proximidades do antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, hoje quartel do Batalhão Escola de Engenharia, Batalhão Vilagrã Cabrita. Antes disso, porém, já no primeiro reinado, havia um serviço de telégrafo óptico entre a Quinta da Boa Vista e Santa Cruz. O historiador Benedito Freitas, no terceiro volume de sua História de Santa Cruz, escreveu um capítulo intitulado Comunicações, Telégrafo ou Postígrafo, Telefone, a primeira agência dos Correios no Brasil, esclarecendo que durante longo tempo os serviços de telégrafos e correios eram separados. Aqui tem a planta, aquela nossa conhecida planta que eu sempre apresento, mostrando, eu coloquei uma seta aqui de cor vermelha, mostrando a localização. Vejam, telégrafo, exatamente nesta posição. Neste prédio aqui, funcionava o antigo convento dos jesuítas, torre, pátio, onde hoje é o quartel. Aquela praça ainda existente, as senzalas, essas casinhas aqui, as senzalas, onde seria construída a igreja nova. Então o telégrafo ficava exatamente aqui. Para vocês terem uma ideia da atualidade, a praça ainda existe. Aqui nesta parte aqui, onde tem aquele monumento em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. O portão da Coroa ficava já nas proximidades dali da linha férrea. Como foi em 1848, ainda não tem a linha férrea. Aqui segue pela antiga estrada geral de Santa Cruz, que depois vai se chamar Rua Dom João VI, ainda tem um pedaço ali, um trecho pequeno, que vai do fórum, onde atualmente é o fórum, que foi a antiga Escola Imperial, depois o Hospital Pedro II, até a estação, tem esse nome Dom João VI, mas ela se prolongava pela atual Rua Felipe Cardoso. E esta Rua Felipe Cardoso recebeu o nome em 1895, homenageando o médico, que foi também diretor do hospital, Dr. Felipe Cardoso, que era médico sanitarista e também trabalhou na época do Império, mas era um republicano convicto. E o Felipe Cardoso, então, recebeu esse nome depois que foi dado esse nome da antiga estrada Rua Dom João VI, foi dado o nome para Felipe Cardoso.
Então aqui nós temos a localização do correio, do telégrafo, né? Pela quantidade de cartas que foram enviadas pela imperatriz Dona Leopoldina para sua irmã Luísa, para seu pai e outros familiares na Europa, como também a volumosa correspondência entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, e Dom Pedro II e a Condessa de Barral, apenas para citar os mais conhecidos casos inclusive que estão muito relacionados com a história de Santa Cruz, é de se imaginar que haveria um sistema confiável de correios, com emprego de estafetas que deveriam cumprir suas missões com celeridade. Eu me refiro a essas cartas de Dona Leopoldina, que tem inclusive um livro que foi publicado, muito bonito, com estas cartas, algumas delas escritas aqui em Santa Cruz, enviadas daqui de Santa Cruz. Em 1835, surgiram os primeiros carteiros do jeito como conhecemos hoje. Eles tinham de usar um uniforme especial, vinham com uma bolsa com duas divisões, uma para guardar as correspondências a distribuir e outra para a introdução de cartas pelos remetentes. É uma imagem no Museu dos Correios. É uma breve história dos Correios em Santos. Tem aqui o link em 1860. Observe que ele já tem um uniforme, vai andando descalço e tem um menino ali correndo. Naturalmente é uma alegoria, é uma criação, não é uma fotografia, mostrando então o carteiro levando a correspondência. Condutor de malas, arma para se defender de animais, do blog dos Correios. Tem aqui um link. Então, o carteiro, vejam que ele está descalço e andando, caminhando, com a arma. Tem ali também uma espécie de espada ou de facão, para se proteger. Havia, portanto, desde a chegada da família real ao Brasil, uma linha direta de comunicação epistolar entre a Quinta da Boa Vista e Santa Cruz, o que não seria surpreendente que já em 22 de novembro de 1842, no segundo reinado, fosse criada a Agência de Correios da Imperial Fazenda de Santa Cruz, classificada como sendo uma agência de terceira categoria. Então havia as categorias, primeira, segunda, terceira, de acordo com a localização, o volume de correspondência, volume inclusive de numerário, porque também havia a remessa de dinheiro, Então vocês observem aqui que aqui tem um carteiro montado e outro a pé. De 1842 a 1865, a Agência de Correios de Santa Cruz, que ficava localizada nas proximidades do atual quartel do Batalhão Escola de Engenharia, foi dirigido por 2 cidadãos portugueses com muita influência na corte. Um deles era conhecido como Joaquim da Fazenda, como referência ao senhor Joaquim da Fazenda Imperial de Santa Cruz. O cargo de chefe da agência de Correios era revestido de certas características honoríficas, e a partir de 1865, um comerciante local muito bem estabelecido e bastante popular, também de nacionalidade portuguesa, conhecido como Senhor Bastos, o Barrigudo, assumiu a direção da agência, que havia sido transferida para a Rua Manuel José, hoje Rua Lopes de Moura, nas proximidades da atual Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Vejam que já houve aqui a transferência, a localização não era mais ao lado do antigo palácio, mas sim na Rua Manuel José. Essa Rua Manuel José, que hoje tem o nome de Lopes Moura, ela passou por várias denominações. Tem aqui um vale postal, centenário do selo postal do Brasil, porque o serviço de correio sempre primou muito pela essa emissão de vales, de selos comemorativos, até para atender os filatelistas, que são aqueles colecionadores de selos. Eu já tive uma fase de filatelista. Não era um filatelista totalmente fiel, eu tinha um ajuntamento de selos. Tem aqui um olho de boi, que era um selo raro, Tinha o olho de cabra e o olho de boi, que é um dos selos raros. E dependendo, por exemplo, do carimbo, da data
composição do selo, tudo isso tem um valor maior ou menor. Um intervalozinho para beber uma água, porque logo logo vem uma tosse. Com a morte do senhor Bastos em 1875, a Agência de Correios de Santa Cruz, em fase posterior, passaria a funcionar na própria estação ferroviária, que foi inaugurada em 30 de novembro de 1878. A partir de então, toda a correspondência, como também valores e encomendas diversas, passaram a ser despachadas por trem que saía de Santa Cruz em 2 horários, às 6h13 da manhã e às 13h08 da tarde. Não estranhe esta colocação aqui dos minutos, porque havia realmente uma preocupação com a precisão do horário naqueles tempos, né? O que não acontece com tanta certeza hoje, embora os horários sejam marcados, mas nem sempre são cumpridos. Tem aqui uma foto que foi publicada também no Jornal do NOP, março de 1985, uma foto, o NOP 21, uma foto feita pelo Nicol, da coleção do professor Nicol, mas feita pelo pai dele, seu Xavier, seu Antônio Braga Xavier. E uma notinha publicada no Diário de Notícias de 30 de março de 1889. Ainda não tinha sido proclamada a República. Tendo falecido José de Oliveira Bastos, agente do Correio do Curato de Santa Cruz, foi, por ordem da autoridade local, colocada uma sentinela na casa daquele, a Rua Manuel José, a fim de proceder-se às formalidades da lei. Vejam a preocupação com a questão da segurança, porque realmente era um local muito importante. Houve uma época que os carteiros usavam o emprego de um jumento para fazer a distribuição das cartas. Então aqui tem uma foto mostrando um carteiro com um jumentinho. Tempos depois, voltava a agência dos Correios de Santa Cruz às mãos de particulares, cabendo sua direção a Antônio José de Araújo, que se instalou em seu estabelecimento comercial, sendo, anos depois, transferida para um depósito de fumo e cigarros de propriedade do coronel Manuel Gomes de Arruda. Embora tenha permanecido pouco tempo na direção da agência de Correios de Santa Cruz, o comerciante Manuel Gomes de Arruda trouxe alguns benefícios para a população local, pois foi ele o responsável pela distribuição domiciliar da correspondência com o emprego de tropeiros e carreiros. Em 3 de junho de 1886, a agência foi transferida para o senhor João Batista Alves, passando a funcionar na Rua do Prado, mudando-se 6 meses depois para a atual Rua Felipe Cardoso. Esta Rua do Prado, eu já até expliquei, ela tem uma denominação que é ligada a um empresário, José Maria do Prado, que era proprietário, um dos sócios da linha de bondes ferrocarril que fazia ligação de Santa Cruz a Sepetiba e de Santa Cruz a Itaguaí. Existe uma versão popular também, uma outra visão, de que o Prado, essa Rua do Prado, estaria relacionada com o Prado, que era um hipódromo, um campo de corridas de cavalo, porque em Santa Cruz também, nesta época, nós tivemos corridas de cavalo. Então fica aqui
A dúvida, né, se seria Rua do Prado em homenagem a esse empresário, que foi proprietário da ferrocarril que ligava Santa Cruz a Itaguaí, Santa Cruz a Sepetiba, ou Rua do Prado relacionada com o hipódromo. Com a intensa movimentação e progresso material advindo após a inauguração do Matadouro, o volume de expedições de malas postais para a capital federal aumentou significativamente, justificando que o diretor-geral dos Correios, Dr. Vitório da Costa, viesse a promover a Agência de Correios de Santa Cruz em 1º de janeiro de 1896, a categoria de agência de segunda classe, incluindo uma série de benefícios, como, por exemplo, o pagamento de vales postais, tanto nacionais como internacionais, o que facilitou sobremaneira a vida dos moradores do bairro, que não precisavam mais ir ao centro do Rio de Janeiro para tais operações financeiras. Uma nota publicada no jornal O País, de 24 de junho de 1898. Conforme noticiamos, foi anteontem inaugurada a agência do Correio do Curato de Santa Cruz, em presença do Dr. Emídio A. Vitório da Costa, diretor-geral dos Correios, Antônio Teodoro da Silva Costa, administrador dos Correios do Distrito Federal, Francisco de Barros Viana de Lima e grande número de pessoas gradas dessa localidade. A impressão que tiveram os visitantes foi a melhor possível, e assim manifestaram no livro da agência, o que muito honra o atual agente João Batista e ao seu organizador, o distinto funcionário do Correio Geral, Francisco de Barros Viana de Lima. Fim da inauguração, o agente ofereceu aos ilustres visitantes um lauto almoço, saudando nessa ocasião o Dr. Vitório da Costa, que se mostrou satisfeito pelo asseio e ordem em que encontrou a agência. Aquela mesma foto, apresentada no início, que ficava a agência na Rua Felipe Cardoso, doação da museóloga Dulcineia Braga. Ela foi publicada no Jornal do NOP. De 1901 até 1932, a Agência de Correios de Santa Cruz esteve sediada na Rua Felipe Cardoso, entre os números 34 e 36, quando se deu a fusão dos Correios com os telégrafos, como foi falado no início, e inicialmente era separado, né? No período de 1915 a 1922, a agência foi chefiada por João Batista Alves e Dona Filomena de Carmo Alves. Em 1932, com a fusão, quem assumiu a direção foi o telegrafista Dr. Gaston Assis de Oliveira. No ano de 1942, quando se comemorou o centenário da instalação da primeira agência de Correios em Santa Cruz, quem chefiava a mesma era a Dona Judite de Carvalho Medeiros, cuja gestão foi considerada de grande relevância para a população do bairro. Observem que foto linda e interessante. Aqui os aparelhos de telégrafo, aqui tem uma... Observem aqui tinha um papelzinho aqui, uma fitinha, que passava o telégrafo de um lado para o outro, né? Funcionários da Agência de Correios e Telégrafo de Santa Cruz, na época em que funcionava na Rua Felipe Cardoso, números 34 e 36, já após a fusão dos dois serviços. Essa foto foi doada ao NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, pela museóloga Dulcineia Alencar de Braga, da Assessoria Filatélica dos Correios, uma reprodução do NOP 19. Conforme eu relatei no início, eu havia feito então uma correspondência solicitando informações e acabamos sendo contemplados com esse material precioso que faz parte do acervo do NOP, do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, e nós reproduzimos aqui do NOP 19.
Então, conforme escrevi anteriormente, o cargo de chefe da agência de Correio de Santa Cruz era revestido de certa relevância, sendo seus titulares e também os familiares prestigiados e citados pela imprensa nos primeiros acontecimentos sociais. Eu fiz uma coletânea de vários artigos aqui relacionados com a vida social, porque, como eram pessoas de certa relevância, então eles faziam questão de citar. Aqui no jornal O País, Vida Social, 19 de junho de 1916. Faz anos hoje o capitão João Batista Alves, agente do Correio de Santa Cruz. Veja que uma simples nota de aniversário, por ser um agente de correio, passa a ser uma notinha publicada num jornal de grande relevância como o jornal O País. Bodas de Prata. Completam 25 anos de casados hoje o capitão João Batista Alves, agente do Correio de Santa Cruz, e a senhora Filomena de Carmo Alves, que era exatamente o casal que cuidava da agência. Então, celebram hoje as suas bodas. O jornal 2 de junho de 1931. Dr. Gaston Assis de Oliveira, missa de 30º dia. A família do Dr. Gaston Assis de Oliveira agradece penhorada a todas as pessoas que manifestaram seu pesar por ocasião do falecimento do seu chefe e convida os seus parentes e amigos para assistirem à missa de 30º dia, que manda rezar por alma na igreja matriz do Curato de Santa Cruz no dia 3 do corrente às 9 horas. E aqui outra noticiazinha: foram nomeados por proposta do respectivo administrador Celestino Manuel da Costa para o cargo de ajudante de agente de Correios do Curato de Santa Cruz, no Distrito Federal, Benoni Augusto da Veiga para o cargo de praticante dos Correios do Distrito Federal. O jornal O País, 28 de setembro de 1895. As inspeções do diretor regional dos Correios e Telégrafos. O diretor regional dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal, Dr. Raul de Azevedo, esteve ontem pela manhã em visita de inspeção às agências postais telegráficas de Santa Cruz, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Grota Funda, Barra de Guaratiba, Matriz, Monteiro e Campo Grande. Em todos esses departamentos se encontrou em dia todos os serviços, notadamente na agência de Santa Cruz, cujos trabalhos, modelarmente organizados, mereceram francos elogios do diretor regional de Correios e Telégrafos, que é o respectivo agente e telegrafista de segunda classe, Gaston Assis de Oliveira. Ontem mesmo foi louvado em portaria pelo Dr. Raul de Azevedo. Então vejam aqui a relevância, o destaque, né? E os elogios ao Gaston Assis, que era agente de segunda classe e chefe da agência de Santa Cruz. Jornal Gazeta de Notícias, 29 de dezembro de 1888. A Sua Excelentíssima, o senhor ministro da Justiça, desembargador-chefe de polícia, Curato de Santa Cruz, ontem, às 9 horas da noite, apareceu-me em casa uma praça do destacamento deste Curato, trazendo-me um ofício. Lendo, vi que era uma exoneração do inspetor do 2º quarteirão, supondo o diligente subdelegado, senhor Pedro Soares, que eu cometeria a infantilidade de esperar o assinte. Enganou-se desde 19 solicitei e foi-me dada a exoneração. Hoje, encontrando-se comigo, o senhor subdelegado me deu uma satisfação, dizendo-me que era forçado a isso e que ele pretende ir à corte solicitar sua exoneração porque vive de seu emprego na Fazenda Imperial e não quer perdê-lo. Pouco antes de chegar o ofício, 2 amigos me disseram que o subdelegado recebera ordem do Major Archer para eu ser exonerado. Eu, porém, eleitor do Partido Conservador, estranho que a polícia esteja dirigida pelo senhor Archer, chefe liberal, embora não se saiba onde conquistou esse chapéu armado. Para concluir, direi, devolvi o ofício ao dirigente, delegado, e os que encomendaram o sermão ficaram danados. Bem feito.
Mano Gomes de Arruda, Curato de Santa Cruz, 24 de dezembro de 1888. Obviamente, eu fiz essa leitura porque isso aqui cheira um ar de fofoca. Esse Major Archer era o superintendente da fazenda, né? Então isso aqui tudo parece, como nós estamos falando aqui, 24 de dezembro de 1888, foi aquele períodozinho que já começava a transição para a República. A República foi publicada no ano seguinte, no dia 15 de novembro de 1889, mas já havia muitas fofocas aqui. Isso aqui parece mais um sentido assim de boataria, de fofoca. A localização do campo de pouso do Zeppelin, no antigo Curato de Santa Cruz, hoje ala 12 do Comando da Aeronáutica, felizmente esse nome ala 12 não existe mais, também constituiu assunto de grande relevância para a história dos Correios no bairro, já que os dirigíveis, ao cumprir a escala que vinha de Friedrichshafen, Sevilha, Recife, Rio, quer dizer, passava pela Espanha, depois Recife, Rio, Santa Cruz, transportavam não apenas passageiros, mas também malas de correspondência. Inclusive, o cartão postal foi emitido, esse cartão postal, isso aqui é uma reprodução de um cartão postal que foi aplicado no Jornal do NOP, não é? Esses também são cartões postais que foram distribuídos na época. Então, essa questão da filatelia também tem um valor muito grande por causa do Graf Zeppelin. Foram emitidos selos especiais Zeppelin a partir de 16 de maio de 1930 pela Luftbau Zeppelin, que é a Lufthansa atualmente, né? Friedrichshafen, em coordenação com o Sindicato Condor no Rio. Essas duas empresas, a alemã e a brasileira, eram parceiras. A Condor foi responsável pela construção do hangar, com a participação da alemã. Como o número de viagens entre Rio, Sevilha, Friedrichshafen foi relativamente reduzido, é fácil concluir que alguns desses selos obliterados são hoje considerados peças raras e de grande valor filatélico. O selo obliterado é este selo que tem um carimbo superpondo a imagem, como esses aqui, olha, que ele tem um valor, vocês observam que esse valor foi coberto e foi colocado outro valor aqui, R$5.000. E aqui também, o primeiro voo comercial Brasil-Europa. Observe que esses selos têm um valor muito grande, são R$10.000. E mais recentemente, já encerrando esta postagem, nós temos a filatelia em Santa Cruz, com selos que foram emitidos já no ano de 1986. Este selo que está aqui é de 1955, centenário do Batalhão de Engenharia. Aqui tem um retrato, uma efígie do Tenente Coronel Vilagran Cabrita, que é o patrono da arma de engenharia e é o patrono do batalhão aqui de Santa Cruz. Então é um selo que está relacionado com a história de Santa Cruz e foi emitido em 1955. Este cartão aqui é correspondente à Casa da Moeda do Brasil, aqui em Santa Cruz. Aqui tem o moedeiro, então veja que é uma peça filatélica, porque é um cartão com o selo e o carimbo. Então isso tem um valor também extraordinário, tanto pelo carimbo, né? O carimbo, porque ele tem, além do selo, tem o carimbo comemorativo. É o caso desse aqui. Aqui são quatro selos, né? Do Zeppelin, foi emitido em 1986, mas o valor maior ainda é por causa desse carimbo aqui, que foi um carimbo de primeiro dia de circulação. Então, quando se emite um selo, tem também o valor pelo primeiro dia de circulação. Os selos que recebem o carimbo de primeiro dia de circulação, quando eles entram para o comércio da filatelia, eles passam a ter um valor maior, né? Em relação à filatelia, além dos selos e também cartões postais emitidos em razão dos voos dos dirigíveis,
Convém mencionar que Santa Cruz já teve outros selos comemorativos, como do centenário do Batalhão de Engenharia, com a efígie do Coronel Villagrán Cabrita, patrono da arma, emitido em 1955, e também da inauguração da Casa da Moeda do Brasil, de 1984, e cinquentenário do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, na antiga base aérea de Santa Cruz, da Força Aérea Brasileira, 1986. Eu coloquei atual ala 12 porque na época, infelizmente, tentaram mudar o nome para ala 12, mas esse nome aqui, graças a Deus, não pegou. Então vejam vocês, encerrando esta postagem sobre a filatelia de Santa Cruz, sobre os Correios de Filatelia, lembrando que agora em novembro, dia 22, a agência estará completando 181 anos. É a agência de Correios mais antiga do Brasil. Encerro aqui esta postagem. Aqui é o professor Sivaldo do Nascimento Souza, do canal no YouTube. Muito obrigado por você estar acompanhando este canal. Se gostou, não deixe de compartilhar e de fazer um comentário. Um grande abraço a todos, um bom feriado. Amanhã é dia 12 de outubro de 2023, feriado de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças, e um bom descanso para todos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.